Dos 8 grupos de estudo, a maioria é mensal. Tá? Então, veja, ainda temos aqui o privilégio de poder ter um grupo de estudo que é quinzenal, mas nos lugares onde não são em Curitiba, eu sou obrigado a fazer todos os meses por causa da dificuldade de locomoção, né? Que não tem agenda para ir em todos os lugares também. Então, o livro que nós estamos lendo chama-se Ética Nicômaco, dependendo do autor, ele traduz por Ética Nicômacos, e no fundo não tem fórmula melhor, que as duas formas são igualmente boas. E o Ética Nicômaco é o livro, digamos, não diria o livro central, mas é uma das três áreas. Olá, como vai, Justina? Tudo bem? Tá. É uma das três, digamos, áreas centrais da filosofia moral de Aristóteles. Aristóteles dizia que há três tipos de livro. Há o livro teorético, que é o livro científico-filosófico, que é o tipo de livro mais nobre de todos, que é o livro que existe em função dele próprio mesmo, quer dizer, que é apenas parte de próprio, porque esse livro descreve algum aspecto da realidade. Existem livros práticos, e Aristóteles escreveu 4, 5 livros práticos, sendo que esse aqui é um deles. O que é um livro prático? É um livro que foi escrito para orientar o comportamento humano, quer dizer, no fundo, um livro de moral. Por isso é que eu disse a vocês que esses livros que nós estamos lendo aqui, que lemos no verão a política e agora a ética, se acrescentado por uma outra obra, é toda a filosofia moral de Aristóteles. Quem fez os 2 cursos sairá até o metade do ano, né, sendo feito um passeio básico pela filosofia moral de Aristóteles, porque também tem dentro do livro, também tem outro capítulo, também tem outro aspecto que é a economia. A economia para Aristóteles está associada com a filosofia moral. E ele, na verdade, alguns capítulos do livro A Política é que tratam do pensamento econômico de Aristóteles. Existe um livro chamado Economia, que é considerado de não autoria de Aristóteles, é espúrio. Há um outro livro chamado Ética Eudêmica, que é um rascunho desse aqui. Portanto, ler esse aqui e ler o outro também, não há necessidade de ler os dois. E existem aí fragmentos de obras éticas, na prática, esse livro aqui, A Política, os dois juntos fazem a obra moral de Aristóteles. Há um terceiro tipo de livro, que é o livro poético no sentido de fazer, né? Poesia é criação, poesia vem de criação. Mas poesia, para Aristóteles, é todo o livro que lida com os assuntos do ponto de vista prático de construção. Um manual de jardinagem é um livro poético. Aristóteles nunca escreveu nenhum livro assim. E há um quarto conjunto de obras de Aristóteles, que são as obras de natureza introdutória, aquilo que nós chamamos hoje em dia de órgão. Órgão não foi uma expressão que Aristóteles deu, mas é o conjunto de obras, 5 ou 6 livros, que são os livros de lógica, os livros de analítica, ou seja, os livros que estabelecem os instrumentos com os quais o pesquisador trabalha. Então, esse livro aqui é um livro de filosofia prática, quer dizer, é um livro de moral. E o livro de moral, o Ética Nicômaco, começa dizendo assim: afinal de contas, nós temos que começar toda essa conversa lembrando que tudo que o ser humano faz tem um sentido. Tudo que o ser humano faz é a procura do bem. Essa afirmação não é demonstrada no livro, porque para Aristóteles essa é uma afirmação axiomática. É alguma coisa da qual se deve partir sem debater. Não é necessário debater isso, porque é autoexplicativo. Então, tudo que o ser humano faz é uma tentativa de fazer o bem. Ora,
A procura desse bem, no entanto, é um pouco complicada, porque existem muitos bens. Quer dizer, existem bens que são intermediários e há bens que são bens finais. Então, se há bens intermediários, tem que obrigatoriamente haver bens finais, até por razões de conclusão lógica. E os bens intermediários nunca devem ser o objeto da vida humana, porque os bens intermediários, no fundo, estão subordinados aos bens finais. Portanto, no fundo, o que o homem faz deveria buscar o maior de todos os bens, o supremo dos bens. E esse supremo de todos os bens, de acordo com Aristóteles, é a eudaimonia. Eudaimonia é traduzido genericamente por felicidade. Mas ainda ele não consegue resolver o problema, porque dizer que a felicidade é o maior de todos os bens implica em definir o que é a felicidade. E aí, então, ele nos explica que há várias maneiras de se entender a felicidade. Existe gente que acha que a felicidade está nos prazeres, nas sensações prazerosas. Há gente que acha que a felicidade está nas honras públicas. Há gente que acha que a felicidade está nas riquezas. E há gente que acha que a felicidade está em assuntos internos, imanentes, ou seja, na realização da alma humana. Então, Aristóteles explicará para nós que achar que a felicidade equivale a obter prazeres é rebaixar o ser humano na mesma altura dos animais, porque é isso mais ou menos que um animal faz. O animal tem está voltado para a solução imediata dos seus problemas concretos. Portanto, um animal é que pensaria assim. Achar que a felicidade está na honra é você colocar a sua felicidade nas mãos de terceiros, porque a honra é uma coisa externa. A honra é alguma coisa que conferem a você. E, dependendo da situação, você pode sair de honrado para completamente desonrado em 2 minutos. É o que acontece com os ministros em desgraça, com os governantes que caem, são derrubados pelos golpes de Estado, não é isso? Então, as estátuas do Stalin e do Lenin foram derrubadas em todo lugar, aí depois pelo menos nos países satélites da União, da Rússia. E o maior de todos os enganos, de acordo com Aristóteles, é você colocar a sua vida como um instrumento de obter riqueza. Porque a riqueza, a prosperidade material, é essencialmente um bem intermediário, e nunca um bem final. Então, o sujeito que ainda põe nos prazeres ou na honra, ainda está falando ainda de bens finais, mas quem põe o objetivo da vida nas riquezas, está sendo aí sim completamente injustificado, porque a riqueza é um bem intermediário. Você não teria nenhuma utilidade de ter muito dinheiro se você não tivesse coisas com o que comprá-lo. É isso. Portanto, de todos os enganos, o engano mais triste, o mais triste e mais assim, lamentável, é o engano de você imaginar que a sua vida deve estar voltada para bens intermediários, portanto, para a riqueza. Logo, se a verdadeira felicidade não é a felicidade do prazer físico, do prazer sensorial, se não é a honra, e muito menos a riqueza, então onde é que está a verdadeira felicidade? Reparem, aqueles que já conhecem a teoria das 4 castas, que essas 3 tipos de felicidades que eu descrevi agora são as 3 felicidades típicas das 3 categorias, 3 castas, que estão abaixo da bramânica. O Sudra, a 4ª casta, tecnicamente, só vê felicidade nos prazeres sensoriais, ou seja, só vê o seu corpo como dimensão existencial. A casta econômica vê a felicidade no enriquecimento, a casta guerreira, que é a 2ª, vê a felicidade na honra. Enquanto a casta bramânica, a qual pertence a Aristóteles, é que vê a felicidade na alma. Então, embora Aristóteles não tenha estado explicado assim, o que eu estou fazendo é fazendo essa analogia entre essa argumentação aristotélica sobre qual será a verdadeira felicidade, mostrando que os 4 tipos de argumentação sobre felicidade dependem, são 4 tipos que estão também representando aí as 4 castas. Logo, Aristóteles conclui que a única felicidade verdadeira é a felicidade da alma.
Ou seja, o que é? É a felicidade, né? Não é isso? É a ação da alma segundo a razão. A atividade da alma segundo a razão. Porque, como é que ele chega a essa conclusão? Assim, bom, se, então, precisamos encontrar felicidade que em outro lugar, que não nos honraria os prazeres e dinheiro, nós precisamos encontrar felicidade em alguma coisa que só pertence ao homem, quer dizer, só o homem é capaz de fazer. Do mesmo modo que a água encontra a felicidade, no sentido grego da palavra, né? Não no sentido do baú da felicidade. Né? Então, a água só encontra a felicidade molhando, né? O fogo só encontra a felicidade queimando. Imaginaram como seria desanimador um fogo que não queimasse? Como isso representaria um fracasso ontológico para o fogo, porque o fogo não poderia de fato existir. É igual, assim, não é possível não ser assim. E essa razão pela qual Sócrates não toca fugir na véspera da sua morte, seria um fracasso terrível para um filósofo fugir naquela hora. Não pode, tem que assumir, não é possível não fazer assim. E se Jesus Cristo tivesse descido da cruz, vestido todo mundo de bolacha e ido embora, né, também teria sido completamente fracassada a vinda de Jesus Cristo. Então, o que é aquilo que pertence ao homem exclusivamente a ele, que é a origem da felicidade, é a virtude da alma segundo a razão. Bom, então aí ele já chegou em algum lugar agora. E ele, para ir desse lugar em diante, ele diz assim, bom, mas então já que estamos concordes até agora, eu preciso então explicar o que é a alma. O que é a alma, afinal de contas? A alma é uma expressão que para um grego equivale, em grego significa chamada de psique. Psique é a alma em grego. Né? Então, quando você está falando de alma em grego, você está falando essencialmente da psicologia, né? Ou seja, daqueles componentes racionais humanos. E Aristóteles nos contou já que a alma é composta de 3 pedaços. Há um pedaço vegetativo, há um pedaço sensitivo e há um pedaço intelectivo. O pedaço vegetativo é comum a todos os seres vivos. Todos os seres vivos têm uma vida em si que acontece, quer você queira, quer não. Está associado ao crescimento, associado ao processo metabólico, como o nosso corpo funciona. O pedaço sensitivo está associado com as emoções e com as sensações. Está associado com aquele conjunto de coisas que está ligado de uma maneira ou outra à vontade. E há, finalmente, o pedaço intelectivo. Esse pedaço intelectivo é exclusivamente humano e há, obviamente, virtudes associadas a ele. Não é? Essas virtudes serão discutidas mais tarde na obra. Ainda não será discutido hoje isso, aí na sequência da obra. Mas o que ele está interessado mesmo é nos aspectos sensitivos. Assim, olha, como uma pessoa é capaz de ser mais violenta ou menos violenta, uma pessoa é capaz de ter mais vaidade ou menos vaidade, mais ódio, ou seja, todas as emoções humanas têm graduações e variam de pessoa para pessoa. Ora, se isso é assim, essas emoções humanas devem, de alguma maneira ou de outra, ser controladas pela razão. Ou seja, se a alma vegetativa, o pedaço da alma vegetativa, não é de modo nenhum controlado pela razão, porque até as formigas têm, elas não têm razão nenhuma, ou seja, ela é completamente autônoma, o pedaço da alma que é sensitivo pode ser controlado pela razão, sim. Portanto, se ele pode ser controlado pela razão, esse pedaço pode exibir virtudes próprias. É por isso que daqui para frente Aristóteles se dedicará a falar das virtudes humanas. E as virtudes humanas são ou de natureza associada à alma sensitiva ou associada à alma intelectiva. E ele vai nos falar hoje, começar a nos falar sobre a alma sensitiva e das suas virtudes. Até agora, Aristóteles produziu 3 grandes contradições. As 3 contradições, por exemplo, a primeira é que ele está dizendo desde o início desse livro que a ética, ou seja, o comportamento humano está absolutamente subordinado ao comportamento social. Que, como nós já tínhamos visto na política,
Aristóteles acha que, como o ser humano não pode viver fora da sociedade, então todo o seu comportamento deve ser voltado para o benefício da sociedade. Hoje em dia é muito perigoso acreditar nisso, porque senão você começa por aí a fazer o que o Charles manda. Então isso só é possível ser entendido assim, de modo puro, quando você lembra que Aristóteles está teorizando a polis grega. A polis grega é uma pequena cidade, muito pequena, talvez Atenas tenha tido 500 mil habitantes no seu auge, mas de modo geral são cidades pequenas, 5, 10, 15, 20 mil, 30 mil, 40 mil habitantes, dirigidas por um rei e compostas por cidadãos, nem todos são cidadãos, mas por 3 tipos de pessoa, né? O cidadão e o estrangeiro e o escravo, são os 3 habitantes da polis grega. O estrangeiro, né, o meteco, o cidadão e o escravo. Então, essa gente toda ali, sobretudo o cidadão, configura um grupo humano que tem absoluta uniformidade de imaginário. Todos os gregos conheciam as mesmas histórias, todos os indivíduos da cidade, eles respeitam e atendem o mesmo Deus ou a mesma deusa. Portanto, para o Aristóteles, havia essa condição favorável, que não é mais o caso, porque no mundo moderno a gente não tem nem a menor ideia se está falando a mesma coisa que o colega do lado, porque no mundo moderno, sobretudo depois do Hobbes, né, o Estado é o Leviatã. O Estado, como dizem os islâmicos, né, o que é o governo? É aquele traço que produz, que vem aqui para impedir todas as injustiças, menos a sua própria. Né? O Estado é aquele sujeito que, para vir aqui ajudar a impedir que o batedor de carteira funcione, ele vem aqui e produz um roubo 300 vezes maior do que o do batedor de carteira. Então você chama, em vez, se você quer se livrar do batedor de carteira, quem vem aqui você tem que chamar o Fernando Benamar para tomar conta do assunto. Que é isso que é o Estado moderno, né? Esse é o Leviatã de Hobbes. Mas o Hobbes já é o sujeito do século XVI. No tempo de Aristóteles, o Estado era um tipo de comunidade totalmente dita. E o Aristóteles começa essa história assim, mas vocês vão ver que à medida em que vai passando o tempo, ele vai relegando a polis quase a segundo plano. Quer dizer, ele tenta subordinar a ética pessoal, a ética social e comunitária, mas vai desistindo desse plano ao longo do livro. Primeira contradição. A segunda contradição é que ele está o tempo todo criticando Platão, mas como ele no fundo também não consegue resolver o problema, porque o problema entre Aristóteles e Platão é um problema de tensão insolúvel, porque você tem uma tensão insolúvel que não resolve, porque ao mesmo tempo que nós somos genéricos, somos específicos. Então, ele, embora fique com esse discurso antiplatônico, no fundo, é muito mais platônico do que a gente pensa. Embora não o admita, né? Não o admita. E a terceira contradição que Aristóteles já apresentou aqui é que ele propõe que a felicidade plena não pode ser alcançada sem alguma ajuda material, mas quando ele se lembra de Sócrates, que teve uma morte feliz, segundo todos os relatos, e não teve nenhuma espécie de apoio material, pelo contrário, Sócrates foi um pobretão de marca maior. Ele então acaba lá admitindo num certo momento que nem a pior das penúrias conseguirá destruir o espírito de um homem. Quer dizer, isso significa que no fundo ele também não sabe resolver esse problema. Então ele fica com esse discurso de que tanto faz, mas não, que tem que ter ajuda, mas ele no fundo sabe que não precisa. Porque o Sócrates é um exemplo concreto na vida de Aristóteles e sabe que Sócrates não precisou de nenhuma ajuda externa para poder ser um homem feliz. Teve uma vida feliz, de acordo pelo menos com o Platão. Deve ter contado para ele, né? Porque o Platão foi aluno de Sócrates. É isso? Eu não sei. Tá bom esse resumo? Ficou claro agora? Tá? Então, Mônica, você entendeu alguma coisa desse resumo? Ah, graças a Deus. Foi para você que eu fiz esse resumo, que a Mônica está chegando hoje no primeiro dia.
Aí voltamos aqui ao nosso livrinho, então, né? Nós estamos no livro 2, é isso? No início do livro 2? Na página... Você é B6? 7. Chegando, hoje, chegando no Rio de Janeiro, agora, eu estava vindo no carro, a Rose, o pai dela está muito mal. Ela nos contou, ela nos avisou, é a Roseli, nossa colega aqui, é com o pai dela lá doente em São Paulo, né? Tá, muito obrigado, tá? Então, se vocês puderem, né, na página, vamos ao livro 2, o plano de aula de hoje é conseguir ler o livro 2 inteiro na aula de hoje, porque ele é um livro, é um capítulo importante, mas me parece assim, que seja possível do ponto de vista prático. Assim. Tá certo? Vamos lá então? Olá, Cristiane, tudo bem? Temos algum voluntário para ler? Quem gostaria de ler o número 2? Livro 2. Sendo a virtude, como vimos. Você, se você puder, você lê bem, fico feliz. Tá. Se eu cansar, eu posso... Tá bem, ótimo. Então, a Carmen está proibida de ler no segundo tempo, tá? Tá bom? Daí vamos ter que arrumar um outro voluntário. Pode ser. Sendo a virtude, como vimos, de dois tipos, nomeadamente intelectual e moral, a intelectual é majoritariamente tanto produzida quanto ampliada pela instrução, exigindo, consequentemente, experiência em si. Ao passo que a virtude moral ou ética é o produto do hábito, sendo seu nome derivado como uma ligeira variação das formas dessa palavra. Pode ir lá embaixo, por favor. Ou seja, ethos, hábito, que apresenta em relação a ethos, uma ligeira variação morfológica e alternância de E. Essa letra tem outro nome grego, né? Epsilon. É isso? Epsilon. Epsilon. Não, Epsilon, tá. E a outra? E a outra é... já vou lembrar, tá? É quase certo que se trata de vocábulos últimos. Muito bem, é o nome da... da... Qual a diferença da pronúncia de... Ethos, né? É isso, essa variação. São palavras com gêneros de mesmo nascimento que tem variação apenas na pronúncia. Na verdade, é a origem da palavra ética. Ética, né? A ética é a expressão... É bom aproveitar já e fazer as confusões renantes a respeito disso, né? A palavra ethos e moral é a mesma palavra. Mores é costume em latim. Mores. E ethos é hábito, costume em grego. Na prática, são diferentes, porque nós chamamos, né, filosoficamente falando, você chama de moral, os assuntos ligados ao comportamento humano prático, e ética é a parte da filosofia que estuda a moral. Então, enquanto na moral existe o interesse nos assuntos práticos, concretos, a ética é uma disciplina filosófica. Então, a ética estuda todos os aspectos ligados ao comportamento humano, no sentido não psicológico, tá? Porque isso aqui não é psicologia, né? Ou seja, no sentido axiológico, no sentido de valores humanos. É isso que faz. Então, o que acontece na prática é que a moral, portanto, é uma disciplina extremamente prática. É o que Aristóteles nos disse genialmente nesse primeiro trecho, dizendo o seguinte: para você desenvolver a virtude intelectual, você precisa de professor. Né? Porque repararam, né? A alma tem 3 pedaços. A alma vegetativa é um pedaço que não interessa, porque ela é comum a todos os seres vivos, que é um pedaço da alma humana ou da vida biológica que é autônomo, que é crescer, né, excretar, metabolizar, que são os processos, digamos assim, biológicos, né, que sempre existem. Então, a parte da alma vegetativa não interessa. A alma sensitiva, que é a alma associada às emoções, essa sim, essa tem a possibilidade de intermediação humana, portanto, ela pode ser alvo de virtude, porque a outra não, quer dizer, ninguém é virtuoso ou não porque cresceu ou não cresceu. Né? Você não vai dizer, olha, meu filho, parabéns, você cresceu 2 centímetros.
Ah, você fala isso porque você está fazendo com o seu filho uma coisa de brincadeira, mas no fundo, ninguém merece parabéns porque cresceu 1 centímetro de um mês para o outro, né? Criança, por exemplo. Então, no entanto, se existe possibilidade de graduar as emoções, ou seja, você pode ser menos ou menos iracundo, menos ou menos violento, então é sinal de que as emoções que pertencem à alma primitiva podem também ser virtuosas, são sujeitas à ideia de virtude. E por último, o pedaço da alma racional, que esse é totalmente associado à virtude. Portanto, dizer assim, como eu tenho 2 pedaços da alma que são suscetíveis de aplicação do conceito de virtude, portanto, que são moduláveis, e são controláveis pelo sujeito, então eu tenho 2 conjuntos de virtudes. As virtudes ligadas à parte sensitiva e as virtudes ligadas à parte intelectiva. Então ele começou dizendo, olha, a virtude intelectual, tá? Temos a virtude intelectual e moral. Então a intelectual é majoritariamente tanto produzida quanto ampliada pela instrução. Você quer obter virtude intelectual? Vai estudar. E a virtude moral não. A virtude moral não precisa estudar. Ela se adquire pelo hábito. Quer dizer, você sendo generoso, você terá a virtude da generosidade. Então, não é necessário nenhuma pessoa ter nenhuma espécie de formação para ter virtude moral. A virtude moral, e é por essa razão também que você entende aí que no caso das religiões, né, você tem nas religiões o mesmo problema, porque se há algum engano extraordinário, é você imaginar, porque todas as religiões têm esse aspecto esotérico com S e um aspecto esotérico com X. E para você entender a diferença dos dois, é bem fácil. Imaginem assim que uma religião seja um círculo. E esse círculo, que é a religião, tem um perímetro. Essa linha perimetral exterior é a religião com X, que é a religião basicamente ritualística. Se você for, por exemplo, católico, você tem que ir à missa, tem que confessar, depois, antes de comungar, você tem os sacramentos, você tem todas essas coisas. Se você for um judeu, você tem lá que fazer o jejum lá no Yom Kippur, você tem que circuncisar o filho, tem que fazer a descoberta de uma serva quando morre, enfim, etc, etc. Se você for muçulmano, você tem 5 obrigações. Tem que rezar 5 vezes por dia a Meca, tem que fazer jejum no Ramadã, tem que ir a Meca, se você puder. Isso, tem que dar esmolas e tem que aceitar que Allah é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Então, se você fizer essas 5 coisas, você é um muçulmano completo, né? Isso é que caracteriza o muçulmano. Então, essas religiões têm rituais externos que são de natureza esotérica. No entanto, se vocês recuperarem o modelo do círculo, vocês verão, né, que eu também posso fazer o seguinte: a partir da periferia do círculo, eu posso traçar um raio até o ponto central. E esse raio até o ponto central é aquilo que se chama de iniciação. E a iniciação, ela varia conforme a religião. Por exemplo, dentro do judaísmo, ela é aquilo que se chama de Kabbalah. Dentro do cristianismo, ela é muito frágil e muito desestruturada, mas ela é feita, de alguma maneira, nas ordens monásticas. Então, quando São João da Cruz, o que é? É um místico. Né? Todos esses místicos católicos, são muitos e muitos, são todas pessoas iniciadas, pessoas, olá, tudo bem? Tá? São todas pessoas iniciadas, pessoas que estão indo aí na direção do centro do círculo. Essa viagem na direção do centro do círculo é uma viagem apenas para determinado tipo de pessoa. No entanto, a absurdidade total seria se apenas esses iniciados fossem para o céu. Né? Então, o que acontece é exatamente o contrário. Na prática, é muito mais provável que alguém que está na periferia do círculo e que tem apenas a ação exotérica salve a sua alma, porque essa pessoa provavelmente terá uma certa humildade com relação àqueles fenômenos e irá, portanto, agir de um modo humilde perante Deus. O problema dos que tentam ir para o centro
é que esta viagem é uma viagem tão extraordinariamente reveladora que irá, eventualmente, produzir no viajante a tentação do gnosticismo. Irá gerar no viajante a tentação de saber mais do que é possível para o ser humano. Não estou dizendo que é sempre assim, mas você tem, por exemplo, coisas maravilhosas entre essas pessoas. Né? Só que tem que tomar cuidado, porque toda viagem que é feita fora da proteção, toda viagem iniciática que é feita, não a partir da periferia externa da religião esotérica, com X, é uma viagem perigosíssima. Porque aí você vai cair na mão do papyrus, na mão de todos esses bruxos, na mão das bruxarias em geral. Então, se você quer ser um iniciado em alguma coisa, então você tem que ser primeiro cristão para poder se iniciar e ir para os mistérios cristãos. Se você quer ser sufista, tem que ser primeiro muçulmano. Só por meio de uma proteção da ortodoxia muçulmana é que você pode ser sufista. E se você quer ser um judeu cabalístico, sei lá, você tem que antes ser judeu mesmo, de verdade. Então, a garantia de que essa viagem será feita sempre com segurança é que não há nenhuma possibilidade de misticismo fora do contexto da grande religião. Não é proibido fazer a viagem, mas é perigoso. Então, é preciso fazer isso com o mestre. Nunca, jamais, em uma hipótese alguma, tente fazer essa viagem sozinho. Tem que ter um mestre sufi, ou um mestre espiritual cristão, ou um rabino, né, que tenha a capacidade de fazer isso. As outras fórmulas são todas erradas, nunca tem. É do seu interesse fazer isso, né? Como eu digo, para ir para o céu, basta cumprir as obrigações exotéricas. E não precisa fazer nenhum processo de mistificação, no sentido bom da palavra, mistificação. Então, o que o Aristóteles está dizendo é mais ou menos a mesma coisa. Para você poder fazer o caminho do intelectual, que é o caminho da iniciação, tem que ter professor. Mas, para fazer o caminho do hábito moral, ou seja, o caminho da vida certa, reta, no sentido técnico da palavra, reta, você não precisa de professor nenhum, basta você seguir os princípios, porque a religião te diz o que é para fazer. Não precisa você consultar um místico para isso. Ela diz para você, são os 10 mandamentos. Você quer saber o que o cristianismo pensa que é certo? Bom, toda religião tem um conteúdo moral. Esse conteúdo moral basta você seguir. Entender isso, essa diferença é super importante de entender. Não é para tentar ser místico sozinho. Não vai dar certo. Se quer ser místico, o problema do cristianismo é que você tem que entrar numa organização religiosa. Então tem que abdicar da vida civil. Mas no caso do muçulmano, não. Você pode participar de uma tarica e ser sufista. Não é isso? E os sufistas têm uma tradição extraordinária. Mas aí tem que ser muçulmano, né? E ser muçulmano é alguma coisa que ninguém quer ser, porque o muçulmano, em tese, abandona, a primeira coisa que tem que fazer para ser muçulmano, tem que abdicar da sua própria liberdade. Como para um homem ocidental a liberdade é tudo, há uma imensa incompatibilidade entre a religião muçulmana e a psicologia ocidental. Ninguém quer abdicar da liberdade, que é o que tem que fazer o muçulmano para ser muçulmano. Então, na prática, sobrou pouca coisa para quem quer se iniciar verdadeiramente. Não é isso? Tá? E isso não é um problema, em última análise. Você pode resolver o problema como eu faço aqui, quer dizer, estudar filosofia, que aí já é outra coisa. Você vai também se iniciar de alguma maneira, mas não no aspecto místico, porque o aspecto místico necessariamente está associado com a presença de Deus. Tá? Essa é a diferença. Tá? Então a gente pode se iniciar apenas dos pequenos mistérios, mas dos grandes não. Muito bem. Continuamos? Carmen, por gentileza. E, portanto, fica evidente que nenhuma das virtudes morais é em nós engendrada pela natureza, uma vez que nenhuma propriedade natural é passível de ser alterada pelo mar. Porque se você pode ficar melhor ou pior, se fosse natural não poderia, porque ninguém consegue aumentar e diminuir o nariz.
a não ser o Pinóquio. Né? Uma pessoa normal não consegue dizer, olha meu nariz, ó, vai crescer. Tá, entendeu? Como a gente não consegue modificar aquilo que a natureza produziu. Então, os hábitos morais não são estabelecidos pela natureza. Por quê? Porque você pode mudá-los, pode aumentá-los, modificá-los. Né? É isso. Por exemplo, essa natureza da pedra converte para baixo, sendo impossível treiná-la para que se mova para cima. Ainda que se nos pudéssemos atentar treiná-la e fazê-la lançando-a para cima ao ar 10.000 vezes, nem pode um pouco ser treinado mover para baixo, então qualquer outra coisa que naturalmente se comporta de uma maneira ser treinada de modo a adquirir um hábito para comportar-se de outra maneira. As virtudes, portanto, não são geradas em nós, nem através da natureza, nem contra a natureza. A natureza nos confere a capacidade de recebê-la, e essa capacidade é aprimorada e amadurecida pelo hábito. Então, a nossa natureza tem dentro de nós a potência da honestidade. Não, ninguém seria honesto. Mas ser honesto você só consegue fazer sendo honesto continuadamente. Entenderam isso? No Corão tem uma passagem que aparece Jesus Cristo e diz assim, olha, todos os milagres eu consegui fazer. Agora, tem coisa impossível, é melhorar a cabeça desses cretinos. Porque está lá, falando lá de uma certa situação. Está vendo que no Corão tem a própria negação disso, né? Porque está lá no Corão Jesus Cristo dizendo que, às vezes, modificar a cabeça de certos seres humanos é mais difícil do que andar por cima da água. Mas é um comentário de Jesus Cristo no Corão, tá? Cuidado, tá? Mas muitas vezes, há mais menções no Corão a Nossa Senhora do que no Novo Testamento. Há mais menções, como é que chama a Nossa Senhora em árabe? A Mariana, né? Mariana, que eu acho que é a variação de Miriam, tem essa variação. Então, no Novo Testamento, há menos menções a Nossa Senhora do que no Corão. Para o Corão, Nossa Senhora Jesus Cristo, né, é um profeta. Tem um capítulo de cada... É uma pessoa importantíssima. Né? Os judeus aqui não dão bola, mas os islâmicos consideram um grande conta, né, o Jesus Cristo Nossa Senhora. Ademais, as faculdades que nos são transmitidas pela natureza nos são concedidas primeiramente como potência, e nós exibimos sua atividade posteriormente. Isso claramente ocorre em nossos sentidos. Não adquirimos a faculdade da visão e da audição por ver repetidamente ou ouvir repetidamente. Porém, de outra maneira, ou seja, porque possuímos os sentidos principiados e a entregá-los. Porque possuímos, principiamos a entregar. Porque possuímos os sentidos, principiamos a entregá-los. Não tivemos um prazer absoluto. Porque os sentidos são uma potência da nossa estrutura biológica, que já nasceram conosco, portanto foi a natureza que nos deu. Agora, usar bem isso é uma questão de prática. As virtudes, ao contrário, nós as adquirimos por tê-las inicialmente e realmente praticadas, tal como praticamos as artes. Aprendemos uma arte ou ofício fazendo as coisas que queremos fazer quando ou as tivermos aprendido. Por exemplo, homens se tornam construtores construindo casas e se tornam tocadores de lira tocando lira. Analogamente, nos tornamos justos realizando atos justos, moderados realizando atos moderados, corajosos realizando atos corajosos, legisladores tornam os cidadãos bons treinando-os em atos de ação correta. O que é a meta de toda a legislação, se falhar no seu atingimento, será um fracasso. Tarefa que distingue a boa constituição da má. Isso é o assunto do outro livro, da política, em que Aristóteles estuda aí 150 e poucas constituições para chegar a conclusões sobre a política da sua época, né? Sobre como é que se deve governar o país. Quer dizer, então, ele está aqui falando da virtude moral, e a virtude moral é uma virtude, apesar que dentro da questão das constituições existe também a virtude intelectual, também há a descoberta pura e simples. Mas a virtude moral é alguma coisa que só se faz pela prática. Quer dizer, alguém pode ser moralmente superior sem saber absolutamente nada que um filósofo sabe.
Por outro lado, um filósofo pode ser muito sabido e ser uma pessoa moralmente errada e condenável. Porque ele está dizendo que a virtude intelectual se aprende, enquanto que a virtude moral se treina. São coisas completamente diferentes. Por fim, as ações a partir das quais ou através das quais qualquer virtude é construída são idênticas àquelas através das quais essa virtude também destruída, tal como é o caso da habilidade nas artes. Pois tanto os bons tocadores de lira como os maus são produzidos pela ação de tocar lira, ocorrendo coisas semelhantes com os construtores e todos os outros que dedicam às artes e ofícios. Do mesmo modo, que vos tornareis um bom construtor se construirdes bem, vos tornareis um mau construtor se construirdes mal. Essa analogia a gente faz, né? Entre a virtude moral e as artes práticas, as artes poéticas, né? Então, saber construir casas é uma questão de prática, saber pintar quadros é uma questão de prática, saber dar aula é uma questão de prática, saber curar pessoas é uma questão de prática, e ser bons, ser perseverante, ser corajoso também é tudo questão de prática. Continuando. Se assim não fosse, não haveria qualquer necessidade de mestres de artes e ofícios, uma vez que todos já nasceriam bons ou maus profissionais, conforme fosse o caso. O mesmo assim se revela verdadeiro quanto às virtudes. É através da participação em transações com nossos semelhantes que alguns de nós se tornam justos e outros injustos. Através da ação em situações arriscadas e ao formar o hábito, o sentimento, o medo, ou aquele da autoconfiança que nos tornamos corajosos ou covardes. Pode lembrar. Por alguma falha, o manuscrito apresenta claramente uma inversão, gerando um sentimento de medo, nos tornando covardes, gerando em nós o sentimento de autoconfiança, nos tornando. Embaixo ele está consertando, né? Eu fui olhar nas outras duas traduções, que eu uso para monitorar, está igual como está aqui, quer dizer, tudo indica que Aristóteles se enganou mesmo. Se é que a gente pode chamar de Aristóteles, porque esse, como vocês sabem, é um livro esotérico com S, é uma obra que Aristóteles na verdade um relatório, é uma transcrição de uma aula que Aristóteles teria dado. Portanto, alguém pode ter, sim, confundido aí no meio do caminho. Mas não significa que ele esteja equivocado, ele apenas errou o modo de explicar. Então, para poder ser coragem, tem que desenvolver o sentimento de força, né? Como diz aqui, de autoconfiança, e para ser covarde, tem que desenvolver o sentimento de medo. É isso que faz você ser o que você é. E o mesmo ocorre com nossas disposições relativamente aos apetites e sentimentos e animosidade. Alguns homens se tornam moderados e brandos, outros dissolutos e irascíveis, por se comportarem realmente de uma forma ou de outra em relação a essas paixões. Em síntese, nossas disposições morais são formadas como produto das atividades que desenvolvemos. Consequentemente, nos compete controlar o caráter de nossas atividades, já que a qualidade dessas determina a qualidade de nossas disposições. Não é, portanto, de pouca monta que somos educados desde a infância dentro de um tipo de hábitos ou outro. É, ao contrário, de imensa, ou melhor, de suprema importância. Veja, isso sempre se achou que fosse assim, né? Que se você, quando você lembra da sua avó falando para você como é que você devia se comportar, né? Então eu acho que isso é uma coisa que todo mundo sabe, mais ou menos, que é o hábito que faz o monge, né? Não é assim que a gente fala? O hábito faz o monge. Então, você, para poder ser corajoso, tem que fazer atos corajosos, para poder ser generoso, tem que fazer atos generosos e assim por diante. Isso impede que a pessoa exista numa espécie de mundo desiderativo. Então, o sujeito quer ser generoso, mas nunca fazem um ato generoso. Então, ele tem uma generosidade de discurso, assim, que é o problema, por exemplo, quando você encontra esses tipos por aí que se autodenominam humanistas. O humanista é uma desgraça, porque é o sujeito que só é humanista no genérico. Ele tem uma proposição genérica, ele acha assim, que a concepção que ele tem do mundo é de ser humanista, gostar da humanidade.
Mas ele não é capaz, se ele não for capaz de atos humanos verdadeiros, concretos, ele vira aquele fulano discursador pelo humanismo e que dá o pontapé no primeiro pobre que encontra na rua. Porque ele não consegue conceber o humanismo em indivíduos reais. Tá? Então, na prática, ele acabará apoiando as maiores barbaridades que puder imaginar, e em troca de um humanismo genérico, teórico, um humanismo de declaração de direitos humanos, ele, na prática, produzirá todas... o sujeito que é militante de direitos humanos. Então, como ele não entende que quem tem direitos são as pessoas reais e concretas, ele é prisioneiro de uma visão abstrata de direitos humanos, acha completamente normal que assaltem você na sua casa e te roubem, porque ele acha que isso é o que... Ele não tem nada contra isso, entendeu? Entendeu por que essa gente maluca faz isso? Porque eles não são capazes de ter atos verdadeiramente decentes de proteger o direito real, concreto do indivíduo que está ali. Como eles só entendem que é direito humano sob um ponto de vista genérico, então eles não conseguem entender nada sobre esse assunto na prática. É o mesmo defeito do fulano que fica o tempo todo aí fazendo o proselitismo da ideia de que o que salvará o Brasil é a educação. Pois esse sujeito que é defensor da educação genericamente é o maior inimigo da educação que possa existir. Porque é aquele fulano que vai apoiar a educação genericamente falando, e porque então ele só pensa genericamente, ele nunca vai lembrar que quem precisa ser educado é o Joãozinho e a Mariazinha. E o Joãozinho e a Mariazinha não existem na prática, porque ele está preocupado com o conceito genérico de educação, e na verdade não faz educação nenhuma, só produz ensino muito ruim. Então, essa ideia, né, que está aqui implícita, ajuda a entender um pouquinho da nossa falta de juízo, né, do mundo contemporâneo, que é isso que nós vemos aí com clareza, que é a paixão pelos nomes, a paixão pelos títulos. Mas na prática o que interessa é o ato concreto que você faz é o ato que interessa. Então, o sujeito não é humanista, mas ele não mata ninguém nem deixa morrer. E não apoia nenhum ataque a ninguém preciso. O outro é o sujeito que ama a humanidade, mas ele é que põe o nazismo lá. Ele que põe lá o socialismo, que quer fazer a engenharia dos outros, é ele que gera a desgraça toda. Entendeu? No entanto, ele parece, assim, uma pessoa maravilhosa. Então, esse tipo de picaretagem intelectual está aí campeando, aí à solta, aí, como vocês não imaginam. Muito bem, muito obrigado. Temos algum outro voluntário para o número 2? Não, Carmen? Então tá bem. Considerando que o presente estudo, diferentemente dos outros ramos da filosofia, Aristóteles classifica os ramos da filosofia como, para ele, a ciência, em duas grandes categorias: a ciência teórica e especulativa, como a física, a metafísica, a psicologia, a matemática, etc., e as ciências práticas, domínios do conhecimento em que se acham a ética e a política. As artes pertencem a uma terceira categoria de conhecimento, denominada ocasionalmente por ele como ciência produtiva, poética. E há também a quarta categoria, que, embora ele não tenha dito assim, na prática ele separa, que é a categoria das obras introdutórias, que são aquelas obras chamadas órgão em português. Órgão significa instrumento. O que é o órgão? Quer dizer, é um tipo de conhecimento que não é nem teórico, não é, portanto, uma descoberta sobre o modo como os peixes respiram. O que é tipicamente um conhecimento teórico? É você descobrir alguma coisa sobre a natureza, sobre a sociedade humana, sobre o que for. Não é um conhecimento de natureza prática, ou seja, não ensina você a viver melhor, como é um livro de ética, e é um conhecimento sobre como fazer alguma coisa concreta, que é a poética. Também não é. Então, o que é? É um instrumento de raciocínio. O órgão é uma metodologia de tratar o assunto. Isso aqui é órgão. Então, há 4 grupos de obras diferentes em Aristóteles. Nós estamos aqui falando da obra do segundo tipo. Aristóteles não escreveu obras poéticas. A poética de Aristóteles é um livro científico, é um livro sobre a literatura, portanto, do primeiro grupo. Tá? Tem também um pouco do segundo grupo, que ele, de alguma maneira ou outra, dá conselhos práticos, mas é, sobretudo, uma
uma dissecação do que seja a literatura. Então ele fez a tragédia e não fez a comédia. E a comédia parece que não fez, que não é que se perdeu, parece que não deu tempo. Por isso, toda vez que eu encontro algum espírita, eu fico torcendo para ele ter razão, para Aristóteles, uma hora dessas. Podia até usar como instrumento, toparia, né, que pudesse escrever a comédia aí, e que pudesse ser alguma coisa mais séria do que apenas o fulano lá, o Gaspareto, falando um monte de besteira. Então, imagino que nós temos direito a pedir aos espíritas que eles melhorem um pouco a qualidade média desse material que é transposto para o nosso mundo. Continuamos. Eu tenho um objetivo prático. Já que não estamos pesquisando a natureza da virtude a fim de conhecer essa natureza, mas a fim de podermos nos tornar bons, sem que nossa investigação seja inútil. É necessário, consequentemente, que encaminhemos nossa investigação para o âmbito da conduta e entendemos como agir corretamente, uma vez que nossas ações, como asseveramos, determinam a qualidade de nossa. A palavra disposição é muito importante, já vai ser explicada por quê, tá? Então, faço um sinalzinho nela. Reparou que ele disse, né, que ele não está querendo descobrir qual é a estrutura da virtude, mas ele está querendo nos ensinar como sermos mais virtuosos. Por isso aqui esse é um livro prático. Agora, é claro também que vocês sabem que não é possível separar essas duas coisas assim, como se não pudesse ter alguma contaminação uma na outra. Então, para poder saber como é que deve se agir, é preciso alguma teoria sobre o modo como se age. Ele aqui, no fundo, esse livro, portanto, tem conteúdos científicos também. Tá? E a mesma coisa no livro A Política, embora ele precise, no fundo, dizer como é que se governa o mundo, né? Então, para quem não assistiu o curso de política em janeiro, então a essência da contribuição aristotélica à política é a ideia de que o governo que nós devemos fazer, na prática, é um governo que tenha o máximo possível das vantagens da oligarquia, sem os seus defeitos, e o máximo possível das vantagens da democracia, sem os seus defeitos. Portanto, um ponto médio entre essas duas coisas. Porque se você tem só a democracia desanda para a demagogia. Porque na hora em que você estende os direitos políticos a todo mundo, essa massa que não tem qualificação, ela será dominada por determinados demagogos. Esses demagogos, então, irão produzir um caos enorme, porque ele irá jogar a maioria contra a minoria, e ao produzir o caos, aparecerá um sujeito armado, que é o tirano, que vai organizar o negócio e parar com a briga. Quem quiser entender isso é só ver a história da Revolução Francesa. Durante 10 anos ficaram fazendo todo tipo de demagogia. Por exemplo, não tem pão, não tem pão. Tem pão por quê? Porque houve uma frustração agrícola. Ah, mas é culpa dos padeiros. É, dos padeiros, vamos pegar os padeiros. Aí saía todo mundo em Paris, matando os padeiros. Durante 10 anos fizeram isso. 10 anos fazendo isso. Até que um belo dia chega um sujeito chamado Napoleão Bonaparte, que é um sujeito tirânico, fala assim, acabou a farra. Pronto. Primeiro sujeito que agora sai seu mato. E Napoleão Bonaparte assumiu o poder, acabou com aquela coisa toda. Isso que acontece, é assim que acontece quando você deixa o governo muito democrático demais. Quando você deixa o governo muito oligárquico demais, ou seja, é muito dominado por uma determinada minoria, seja qual for a origem dessa minoria, seja econômica, ou seja, porque se a minoria que governa fosse a minoria mais sábia, seria naturalmente melhor deixá-la governar, que é o que está quem quiser entender isso, é só ouvir a Flauta Mágica do Mozart, que é uma história maçônica. O Sarrasco é aquele chefe da maçonaria que dirige todos os assuntos, né? É o Sarrasco que está conduzindo as ações ali. E o Sarrasco representa um grupo de sábios, que são aqueles anciãos. Mas como então, o problema é que você não pode garantir que essa oligarquia será mais sábia que os outros, então deixá-la com muito poder significa que ela irá se tiranizar aos poucos e tyrannizando-se a si mesma. Ela vai querer o terceiro mandato, depois o quarto, depois o quinto, depois o sexto. Compreenderam, né, o que acontece? Então, olha só, diz assim, olha, então o jeito de governar um país é você ter um regime político que seja o meio termo entre
a democracia e a oligarquia. Porque aí você impede que a oligarquia fique muito poderosa e torne-se tirânica, e você impede que a democracia torne-se em demagogia e chegue o tirano, e a tirania de todos os governos é o pior. E você chegará a ela, seja por um lado ou seja pelo outro. No fundo, o que Aristóteles está nos dizendo na política? Como é que a gente deve governar os nossos países. Mas é claro que para poder chegar a esse conselho prático, não é isso? Ele foi estudar 156, 157 constituições, das quais apenas um estudo sobrou, chamado Constituição de Atenas, que você consegue comprar em português. Ele então fez um estudo científico, que não fez sozinho, ele mandava os alunos fazer isso, né? O liceu aristotélico era um tipo de super pós-graduação, assim. Mas os alunos eram uma grande equipe de pesquisa, um pesquisava pernilongos, outros pesquisava isso mesmo, ele foi inventando todas as ciências humanas, biológicas assim. Então vamos pesquisar as aves. Ficava um lá só estudando aves. E o Alexandre Magno, que tinha sido seu aluno, quando encontrava um animal estranho, naquelas viagens lá pela Pérsia, mandava engaiolar o bichinho e mandar para o Aristóteles. Foi o Aristóteles que montou em Atenas o primeiro jardim zoológico da história. O primeiro jardim botânico também, ele mantinha um estoque de animais sob observação. Então, para poder estudar como governar um país, ele foi estudar os diversos países que eram, na prática, aquelas cidades-estado gregas, quase só exemplos gregos, em volta de Atenas. Entenderam isso? Quer dizer, o fato de que ele nos está dando conselhos morais aqui não impede que, em um dado momento e outro, Aristóteles faça alguma digressão científica sobre aquilo que sustenta o seu conselho moral. Compreenderam isso? Agora, por que é que ele chama esse livro de livro prático? Porque o objetivo central desse livro não é produzir a teoria da psicologia humana, mas é produzir um aconselhamento prático de como é que nós devemos agir a partir desse minuto mesmo em que nós estamos falando aqui. Compreenderam? Porque é que esse é um livro prático, embora tenha componentes teóricos, é mais um livro prático do que teórico? Por essa razão. Ora, a fórmula agiu de acordo com a razão é um princípio comum que pode ser tomada como a base de nossa discussão. Nos ocuparemos dessa forma mais tarde. É o livro 6, tá? No livro 6. Consideraremos tanta deles. Mas estabelecemos de antemão como ponto de consenso que toda a teoria da conduta indicará a um delineamento a um sistema preciso, em consonância com a regra que formulamos no início, a saber que as teorias filosóficas devem ser apenas requisitadas na medida de sua estrita correspondência aos seus objetivos. Viram só? Não foi o que eu acabei de dizer? É dizer, já que nós não vamos aqui estudar filosoficamente, com pormenores, a conduta humana, então só nos interessa a teoria na medida em que ela puder orientar o nosso raciocínio prático. Então o que ele está dizendo aqui é que esse não é um livro de teoria psicológica, não é um livro de teoria do comportamento humano, mas é um livro prático, um livro para orientar a vida. Não há nada testado ou invariável em torno de matérias relativas à conduta e à conveniência, não mais do que em torno de matérias de saúde. E se isso for verdadeiro, no a teoria geral da ética, ainda menos possível será a precisão rigorosa ao se tratar casos particulares de conduta, visto que estes não se enquadram em nenhum conjunto de preceitos da ciência, ou mesmo de uma tradição profissional, tendo os próprios agentes de julgar o que ajusta às circunstâncias de cada oportunidade, tal como é o caso da arte, da medicina ou da navegação. Mas, embora a discussão que se segue seja dessa feita necessariamente inexata, devemos entender o máximo empenho dessa tarefa. O que ele falou? Diz que, no caso da ciência moral, funciona também como o caso da ciência médica. Embora essa ter uma estrutura, um conjunto de referências científicas, na prática, cada doente tem um jeito diferente. Na prática, há um conjunto complexo, de sintomas, os pacientes agem de modo diferente. Então, você sempre terá variações nas diversas soluções morais que podem ser dadas ao problema. Então, o que acontece na prática é muito simples de entender. O
a natureza do problema moral é uma natureza individual. Porque o que é um problema moral? O problema moral é uma bifurcação da vontade. Uma bifurcação da vontade é aquela dúvida que o ser humano tem, só ele tem, se deve ou não fazer alguma coisa. Deve aceitar ou não, fazer ou não. Então a dúvida moral é a dúvida típica de quem está pensando em furar o sinal vermelho. É claro que a dúvida entre furar ou não o sinal vermelho é uma dúvida pequena, pode ter consequências graves, né? Mas ela é uma dúvida pequena e corriqueira, não parece ser muito complexa, mas imagine todo o conjunto de dúvidas que o ser humano tem na vida. Será que eu denuncio uma falcatrua que eu descobri aqui na firma, na qual está envolvido o meu melhor amigo, que é também compadre, por padrinho dos meus filhos? Como é que você resolve? Não é isso? Se eu fizer isso, acontece aquilo. Então, toda vez que você se depara com situações como essa, em que a decisão é difícil, você está frente ao fenômeno moral. O fenômeno moral é isso. O resto é tudo secundário. Portanto, o fenômeno moral, né, a decisão moral, não é alguma coisa que o mundo impõe para você. Uma das maneiras de você escapar do dilema moral é dizer que, no fundo, há um falso problema, que é o mundo que quer que seja assim. Porque não haveria nenhuma possibilidade de imposição externa de alguma coisa se não houvesse antes a possibilidade da culpa. Porque o tribunal interno é o mais poderoso de todos. Todo ser humano é caracterizado por isso. Ele não sabe o que fazer. Nós somos o único ser vivo que tem dúvida sobre o que fazer. Os outros não têm a menor dúvida. Portanto, como cada vez que acontece o fenômeno moral, ele acontece no âmbito de um indivíduo específico, com circunstâncias completamente próprias, então ele é certamente um problema muito difícil. O conjunto das soluções morais é muito difícil de enquadrar em leis gerais, porque ele varia muito conforme a casuística. É isso que ele acabou de dizer aqui. Essa é a ideia. É o caso da navegação também, porque para cada tipo de vento, cada tipo de mar, cada tipo de situação, você tem um determinado tipo de navegação. Para cada tipo de doente, tem um caso de terapia, assim por diante. Continuamos. Carmen, por favor. Em primeiro lugar, temos que observar que as qualidades morais são de tal modo constituídas e são destruídas pelo excesso e pela deficiência, como percebemos no caso do vigor e saúde do corpo. Pois para lograr esclarecimento acerca de coisas invisíveis é preciso utilizar a evidência de coisas visíveis. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que para poder explicar isso, veja bem como isso é absolutamente aristotélico, né? Quer dizer, olha, as virtudes morais, elas são destruídas pelo excesso e pela falta. Já que ele está querendo nos ensinar a ser virtuosos, não é isso que Aristóteles quer fazer? Ele quer nos ensinar a ser virtuosos, não é isso? Então, primeira regra geral, você deixa de ser virtuoso pelo excesso ou pela falta. Mas como isso parece um pouquinho abstrato, né, então diz assim, bom, então vamos comparar isso com o corpo, porque no corpo é a mesma coisa. Então, se você não comer nada, você morre. Se você comer 12 quilos de picanha hoje no jantar, morre também. Não é isso? Qualquer pessoa normal é capaz de entender esse exemplo, porque ela sabe que comer demais faz mal, e comer de menos também. Então, para poder explicar a mesma coisa no âmbito abstrato das virtudes, ele começa explicando no âmbito concreto. Isso pode parecer um truquezinho de natureza didática, mas isso é aristotelismo puro, porque o Aristóteles é o sujeito que sempre foge do genérico para ir sempre para o caso concreto real, do que ele pode ver, e a partir dos casos reais produzir as generalidades, que é o método aristotélico, que se chama, hoje em dia, de indução. Indução é isso. Comparativamente ao método platônico, que é o contrário. Platão parte de regras gerais pré-estabelecidas e delas deduz as outras coisas. O platonismo é dedutivo e o aristotelismo é indutivo. Nenhum dos dois está com toda a razão, porque, na verdade, precisamos das duas abordagens. Às vezes a gente é dedutivo, às vezes é indutivo. E então não há, de fato, nenhuma contradição entre essas duas maneiras de fazer. Está claro, né? Tá, vamos continuar.
o vigor é destruído tanto pelo excesso de exercício quanto pela deficiência dele. E, analogamente, a saúde é destruída tanto por alimentos bebida e demasia quanto pela deficiência dele. E, em quantidades adequadas a produtos, aumento de presença. Portanto, aqui você tem, essencialmente, todo o coração da filosofia moral de Aristóteles. Não falei para vocês, não expliquei na política, que o que ele quer fazer é o ponto médio entre a concentração oligárquica, em que o poder está na mão de poucos, e a distribuição, a dispersão democrática, em que o poder está na mão de muitos. Mas cuidado, hein? Quando esses gregos falam em democracia, eles não estão pensando em dar voto a escravo não, viu? Tá? Os escravos não votam. Não é a nossa democracia moderna. Então, a ideia de que tem voto todos os cidadãos é a ideia democrática que o Aristóteles acha que é uma perversão do sistema. Ele acha que a democracia é um método pervertido de governar. Democracia, para Aristóteles, é negativo, porque a democracia, ao expandir demais a base política, ela dá espaço para o demagogo. E uma das coisas mais interessantes que está no livro A Política, e agora vocês se preparem para ouvir isso, porque é assim monumental, é que Aristóteles diz o seguinte, que a democracia vai muito melhor quando tem pequena participação política, e não quando tem muito. E quando você lembra que os Estados Unidos tem 30% só de votantes, e tem mais democracia do que aqui, você tem que começar a dar razão a ele. Porque aqui nós temos uma visão ingênua, que é uma visão ingênua mesmo, de uma espécie de democracia, porque aqui os brasileiros gostam de fingir que todo mundo é parecido, a mesma coisa. Por isso que nós aqui adoramos festas populares, porque todo mundo parece mendigo igual. No carnaval, todo mundo parece mendigo igual. Tá? Não é isso? Né? Tá? E onde tinha gente que não era mendigo, que era aquele negócio de fantasia, lembra? Acabou aquilo, porque aquilo era profundamente contrário à índole brasileira de carnaval, que é todo mundo fingir que é a mesma coisa. Então, como aqui nós temos essa visão de generalização de tudo, então a gente pensa que voto obrigatório, todo mundo votar. Então, todo quanto é professor aí de sociologia, está dizendo para os alunos, quem votar é cidadania. Aí você vai lá, o TRE, na seleção põe lá, você é que decide. Mas Aristóteles está contra. Porque ele acha que a excessiva expansão da base eleitoral dá acesso ao demagogo, que entrará produzindo, então, uma mobilização dos pobres, que são a maioria sempre, contra os ricos. E essa mobilização irá gerar uma perseguição aos ricos, ou pelo menos aqueles que têm algum patrimônio, e essa perseguição irá desembocar numa tirania. Porque vem alguém e manda parar. Alguém é armado e manda parar. No caso de 64, foi exatamente isso que aconteceu. Quer dizer, o presidente da República estava fazendo comício no Rio de Janeiro, né, a favor da perseguição aos ricos, ele pessoalmente. Alguém vai parar, uma hora não vai dar certo. Então, o Aristóteles acha que para governar bem um país é preciso encontrar um meio termo. O meio termo entre duas grandes possibilidades, pervertidas, que é a democracia, em que estende o voto a todos sem nenhum critério, porque é preciso mesclar, é preciso temperar o voto com algumas determinadas condições que não são coletivas. Por exemplo, ele só diz assim, para que você para que não aconteça isso, nunca remunere o cargo público. Se você não remunerar o cargo público, os pobres que precisam trabalhar não vão querer ser deputado, senador e governante. Então, quem irá ser governante, deputado e senador são os membros da oligarquia, que são oligarquia econômica, nesse caso tem algum dinheiro. Então, você faz um sistema mais inteligente assim, porque a probabilidade do Estado virar emprego é nula. Então, se você faz o contrário, você tem ideia, você acha que o PT, depois de passar tanto, vai querer sair dessa mamata, 30, 40 mil pessoas ganhando 6, 7 mil por mês? Você acha que esse pessoal quer largar isso? Nunca mais vão tentar, nunca mais, farão tudo o que você puder imaginar de arbitrariedade para nunca mais perder isso.
Quer dizer, isso é o que eles mandavam fazer. Assim, olha, o cargo público não pode ser remunerado. Porque aí você põe a oligarca para dirigir e o povo vota. Todo mundo vota, mas nem todo mundo pode ser governante. O que Aristóteles estava perseguindo eram fórmulas que pudessem estar no meio entre esses dois extremos que são igualmente errados. Entenderam isso? E agora está dizendo a mesma coisa aqui. Quer dizer, no fundo, o princípio que dirige o pensamento aqui nesse livro também é um princípio da política. Os dois livros são no mesmo assunto. Que o problema da virtude é que ela sempre está no meio. E essa expressão é a expressão mais popular da filosofia aristotélica. Todo mundo repete isso, né? A virtude está no meio. Então, quando tem duas pessoas brigando, você automaticamente pensa que se você diminuir um pouquinho, né, cada lado chega no meio, que é onde está a verdade. Né? A verdade está entre os dois, e nunca nos extremos. Desse modo que ele irá construir agora uma metodologia de vida. Como é que é a metodologia de vida? Ficar sempre no meio termo. Olha só, vamos olhar aqui então. Aquele que pode tudo tomado pelo medo e jamais suporta qualquer coisa que se torna covarde. Aquele que não experimenta medo de coisa alguma e tudo enfrenta se torna temerário. Temerário é um sujeito absolutamente sem cabeça. Aquele sujeito que quer enfrentar o exército inteiro sozinho. Então, tanto um quanto o outro é errado. Tanto faz errado você ser covarde, não brigar, e também ser suicida também é burrice. É isso? Quer dizer, onde é que está a coragem? A coragem está entre esses dois extremos. De maneira análoga, aquele que cede a todos os prazeres e não se contém diante de nenhum, se conversa um libertino, enquanto aquele que se afasta pelos prazeres culpados de virtude, se torna o que se pode ser qualificado como um discípulo. Assim, a temperança e a coragem são construídas pelo excesso e pela deficiência e preservadas pela observância mediania, que é chamado, de modo geral, na história de justo meio. Tá? O justo meio. Entender isso? Quer dizer, como é que você faz para ter uma vida moralmente certa, já que ele está querendo que nós sejamos virtuosos? No que diz respeito às nossas habilidades intelectuais, temos que aprender com filosofia com ele. Outra coisa, ele não chegou nesse assunto ainda, vai chegar, né? Por enquanto, está falando da virtude da alma sensitiva, que é o pedaço da alma que, embora seja de alguma maneira corpóreo, ele se aproxima, está subordinado, é sensível à razão. Então ele está falando apenas do pedaço da alma, que nós podemos moderar, modular, né? Moderar. E a base da moderação que é procurar o meio entre dois extremos que são igualmente errados. É claro que ele está falando sempre de coisas que são boas em si. Por exemplo, está falando de honestidade. Não é isso? Ele nunca está falando de coisas que são más em si. Como é que eu posso ser moderado em ser trapaceiro? Não dá. Porque ser trapaceiro é uma condição moral ilegítima em qualquer extensão, em qualquer grau de densidade. Né? Ser trapaceiro é sempre ruim. Seja pouco trapaceiro ou muito trapaceiro. Então eu não posso aplicar esse critério à palavra trapaceiro, aos defeitos humanos, só às virtudes. Bom, mas isso ele vai nos explicar, tá? Continuamos. Carmen, por favor. Mas não apenas são as virtudes que são consideradas quanto comentadas por um lado e destruídas pelo outro a partir e através das tentações, como também encontram seus benefícios das tentações. É o que ocorre claramente com as outras qualidades mais visíveis, tais como a força corporal, pois a força é produzida ingerindo-se muito alimento e empreendendo muito esforço, como também é o homem forte que será capaz de comer muito alimento e suportar muito esforço. O mesmo ocorre com a censura. Tornamos-nos moderados, nos abstendo dos prazeres e ao mesmo tempo estamos melhor capacitados a nos abster dos prazeres quando nos tornamos moderados. Coisa idêntica acontece com a coragem. Tornamos-nos corajosos, nos treinando o desprezo e resistência aos terrores e estaremos melhor capacitados a resistir aos terrores quando tivermos nos tornado corajosos. Então, está claro, né? Está fácil de entender esse texto hoje, né? Está bem fácil. Vamos parar um pouquinho e tomar um café, pessoal? São 8h30.
Daí voltamos daqui a 10 minutos? Que tal? Tá? Então vamos lá. Agora está aí, André está aí, André não veio, Bruno está aí, Cristiano não veio, Eliane não veio hoje.